Você já parou para pensar no quão pequeno nós realmente somos nesse planeta? Hoje, vamos falar de verdadeiros monstros que dominaram a Terra muito antes de qualquer humano dar as caras por aqui. Animais tão gigantescos que parecem ter saídos de um filme de ficção científica, mas eles existiram de verdade. E sabe o que é mais incrível? Alguns desses gigantes faz até os dinossauros parecerem pequenos. A gente cresce aprendendo sobre dinossauros na escola, certo? Mas pouca gente conhece outros animais igualmente impressionantes, alguns até maiores, que desafiaram as leis da física e até do próprio tamanho. Por que será que esses gigantes sumiram? Será que ainda podemos encontrar pistas deles na natureza atual? Então, prepara o travesseiro na cama, para uma jornada que vai te surpreender, desde centopeias enormes como uma cama. Isso mesmo, uma centopeia do tamanho de uma cama de solteiro, e até crocodilos capazes de engolir dinossauros inteiros. Vamos começar com a lendária Arthropleura, uma criatura que parece ter saído diretamente dos seus pesadelos, mas calma, ela era herbívora. Ou será que era mesmo? Arthropleura, a centopeia gigante. Imagine você caminhando pela floresta há milhões de anos e se deparando com uma centopeia gigante maior do que um sofá de 2 lugares. Esse era o caso da Arthropleura, um dos maiores artrópodes terrestres da história. Com até 2,6 metros de comprimento, esse animal era uma máquina perfeita adaptada ao seu habitat, alimentando-se de plantas e cortando folhas com suas patas afiadas. Sim, ela era herbívora, mas confesso que eu não queria cruzar com uma delas em um beco escuro. Essa criatura prosperou durante o período Carbonífero, cerca de 300 milhões de anos atrás, quando a atmosfera estava repleta de oxigênio, algo que permitiu que insetos e artrópodes crescessem descomunalmente. Imagine uma época onde até os insetos eram gigantes. A Arthropleura tinha 32 segmentos corporais, cada um com um par de pernas fortes o suficiente para empurrar pedras. Parece algo que saiu de um jogo de videogame, né? Mas nem tudo durou para sempre. Quando o clima começou a mudar e as florestas tropicais começaram a desaparecer, a Arthropleura também foi extinta. É triste pensar que essa maravilha da evolução simplesmente sumiu sem deixar descendentes vivos. Agora, imagine só, se ela fosse carnívora, talvez estivéssemos falando dela como a maior predadora de todos os tempos. Mas não se preocupe, porque o próximo animal dessa lista vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre predadores. Megalodon, o maior tubarão que já existiu. Se você já achou tubarões brancos assustadores, espere até conhecer o Megalodon, o maior tubarão que já nadou nos oceanos. Estamos falando de um monstro marinho que podia chegar a 20 metros de comprimento e pesar tanto quanto um ônibus. Ele dominou os mares por cerca de 20 milhões de anos, sendo o verdadeiro rei dos predadores aquáticos. Sabe aquele ditado, grande, feio e desajeitado? Pois bem, o Megalodon era exatamente o oposto disso. Os dentes desse gigante tinham cerca de 18 centímetros, sim, quase do tamanho de sua mão. Eles eram usados para triturar baleias e outros grandes mamíferos marinhos. Diferente dos tubarões modernos, o esqueleto do Megalodon era composto de cartilagem, dificultando a fossilização. Então, praticamente tudo o que sabemos sobre ele vem desses dentes impressionantes encontrados em várias partes do mundo. Se você já viu algum documentário dizendo que o Megalodon pode estar vivo nas profundezas do oceano, relaxa, cientistas garantem que ele está completamente extinto. Mas aqui vai uma reflexão: se o homem moderno tivesse coexistido com o Megalodon, será que teríamos sobrevivido à sua presença nos mares? Talvez a história da humanidade seria bem diferente. Agora, prepare-se para conhecer outro predador colossal, mas desta vez das terras firmes, a Titanoboa, uma serpente tão grande que poderia facilmente engolir um jacaré inteiro. Titanoboa, a serpente gigante que devorava crocodilos. Agora, vamos falar de uma criatura que faria até o Indiana Jones tremer nas bases, a Titanoboa, a maior serpente que já existiu na Terra. Com incríveis 13 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada, essa gigante era capaz de engolir crocodilos inteiros. Imagina só você caminhando pela floresta tropical do Paleoceno, cerca de 60 milhões de anos atrás, e se deparando com esse monstro rastejante. Não seria exatamente um passeio no parque, certo? Os fósseis da Titanoboa foram descobertos em uma mina de carvão na Colômbia, revelando detalhes impressionantes sobre sua anatomia. Ela era uma predadora implacável, capaz de esmagar suas presas com sua força muscular colossal. Seu tamanho era tão absurdo que cientistas sugerem que ela precisava de temperaturas tropicais elevadas para regular seu metabolismo. Isso nos dá pistas importantes sobre como era o clima naquela época, quente e úmido, ideal para sustentar animais gigantescos. Mas por que a Titanoboa desapareceu? As mudanças climáticas globais, que resfriaram o planeta após o evento cataclísmico que extinguiu os dinossauros, provavelmente selaram seu destino. Sem o calor tropical necessário para sobreviver, essa serpente colossal sucumbiu à natureza implacável. Ainda assim, sua existência nos faz questionar: será que há outros gigantes escondidos nas profundezas das florestas ou oceanos que ainda não descobrimos? Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já existiu. Se você acha que elefantes são grandes, espere até conhecer o Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já andou pela Terra.
Esse colosso pesava até 20 toneladas, tinha 4,8 metros de altura nos ombros e tinha os impressionantes 7,4 metros de comprimento. Para efeito de comparação, imagine um cruzamento entre um rinoceronte e uma girafa, mas sem chifres e com pernas absurdamente longas. Incrível, não é? O Paraceratherium vivia na Eurásia durante o período Oligoceno, há cerca de 23 a 34 milhões de anos. Ele era herbívoro, alimentando-se das folhas mais altas das árvores, algo que só ele conseguia alcançar graças ao seu pescoço alongado. Apesar de seu tamanho colossal, esse gigante não tinha predadores naturais, o que o tornava o rei indiscutível de seu habitat. E sabe o que é mais fascinante? Ele provavelmente vivia em rebanhos migratórios, como os elefantes modernos, movendo-se em busca de alimento. No entanto, mesmo um gigante desses não estava imune às mudanças do planeta. Quando as florestas começaram a dar lugar a savanas mais áridas, o Paraceratherium simplesmente não conseguiu se adaptar. Assim como muitos outros gigantes da história, ele foi vítima das transformações climáticas. Mas antes de ficarmos tristes demais, vamos falar de outro animal que vai te fazer pensar duas vezes antes de pisar em um sapo, o Beelzebufo, também conhecido como sapo do capeta. Isso mesmo, o capeta também tem forma de sapo além da própria forma original de uma cobra. Beelzebufo, o sapo do capeta, que caçava dinossauros. Se você já teve medo de pisar em um sapo no quintal, prepare-se para conhecer o Beelzebufo, ou como ele é carinhosamente chamado, o sapo do capeta. Esse anfíbio pré-histórico vivia em Madagascar durante a Era Mesozoica e era tão intimidador quanto seu apelido sugere. Com até 40 centímetros de altura e pesando cerca de 4,5 kg, ele era quase do tamanho de um cachorro pequeno. E sim, ele era predador. O Beelzebufo tinha uma boca larga de 15 centímetros, cheia de dentes afiados e uma mordida poderosa capaz de quebrar ossos. Seu cardápio incluía insetos, gigantes e até pequenos dinossauros juvenis. Isso mesmo, sapos caçando dinossauros. Imagina a cena hollywoodiana disso? Ele ficava à espreita, esperando pacientemente até que sua presa se aproximasse, e então... Bam! Um bote certeiro e rápido. O primeiro fóssil desse sapo assustador foi descoberto em 2008, mas ainda há muito a aprender sobre sua vida e comportamento. A única coisa certa é que ele não era um animal com o qual você gostaria de cruzar na selva jurássica. Agora, imagine só, se o Beelzebufo era capaz de enfrentar dinossauros bebês, o que dizer de um crocodilo gigante que dominava os rios e devorava qualquer coisa que passasse por ali? Sarcosuchus, o crocodilo gigante que podia engolir dinossauros inteiros. Se os crocodilos modernos já são suficientemente assustadores, espere até conhecer o Sarcosuchus, também conhecido como supercrocodilo. Esse colosso dos rios africanos e sul-americanos podia atingir impressionantes 12 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Sim, estamos falando de um animal maior do que muitos barcos de pesca atuais. Com mandíbulas largas e afiadas, o Sarcosuchus era um predador oportunista. Quando jovem, ele se alimentava principalmente de peixes e pequenas presas, mas quando adulto, praticamente nada escapava de sua voracidade. Estudos sugerem que ele era capaz de aplicar uma força de mordida de 4 toneladas, suficiente para esmagar ossos e até partes de conchas duras. Dinossauros que ousassem beber água nos rios onde ele habitava corriam sérios riscos de virar refeição. Ainda assim, o Sarcosuchus não era invencível. Como outros gigantes da história, ele sucumbiu às mudanças climáticas e geológicas que remodelaram o planeta. Hoje, seus descendentes mais próximos são os crocodilos modernos, mas nenhum deles chega perto do tamanho ou ferocidade do supercrocodilo. E agora que falamos de um predador aquático colossal, vamos voltar aos céus pré-históricos para conhecer uma libélula gigante que fazia as versões modernas parecerem moscas insignificantes, a Meganeura. Meganeura, a libélula gigante dos céus pré-históricos. Se você já achou libélulas modernas bonitinhas e delicadas, prepare-se para conhecer a Meganeura, uma versão gigantesca desses insetos que parecia ter saído de um pesadelo. Com uma envergadura de mais de 75 centímetros, essa libélula pré-histórica era maior do que muitas aves modernas. Sim, estamos falando de um inseto voador que poderia cobrir sua cabeça inteira com suas asas. A Meganeura dominava os céus durante o período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. Graças à alta concentração de oxigênio na atmosfera da época, quase o dobro do que temos hoje, esses insetos puderam crescer de maneira descomunal. Ela era predadora, alimentando-se de outros insetos menores e até pequenos répteis ou anfíbios que cruzavam seu caminho. Imagine só, ser perseguido por uma libélula gigante enquanto você tenta sobreviver numa floresta pré-histórica. Mas como tudo que é grande, a Meganeura também teve seu fim. Quando o nível de oxigênio na atmosfera diminuiu, esses insetos colossais não conseguiram mais sobreviver. Hoje, só podemos admirar sua grandiosidade através de fósseis impressionantes. E falando em criaturas assustadoras que habitavam o solo, vamos agora falar de um escorpião gigante que fazia os aracnídeos modernos parecerem brinquedos de criança, o Pulmonoscorpius. Ele era venenoso, enorme e extremamente letal. Pulmonoscorpius, o escorpião gigante venenoso. Se você tem medo de escorpiões, talvez seja melhor sentar antes de continuar.
O Pulmonoscorpius era um escorpião gigante que vivia no período Carbonífero e tinha até 70 centímetros de comprimento. Para colocar isso em perspectiva, ele era quase do tamanho de um gato doméstico. E sim, ele era venenoso. Esse monstro pré-histórico usava seu ferrão mortal para caçar pequenos tetrápodes, anfíbios e até outros artrópodes. Sua picada era tão potente que poderia derrubar presas bem maiores do que ele próprio. Imagina encontrar um bichinho desses escondido debaixo de uma pedra, enquanto você explorava uma caverna pré-histórica. Não seria exatamente uma experiência relaxante. O Pulmonoscorpius também foi vítima das mudanças climáticas que reduziram os níveis de oxigênio na atmosfera. Como outros gigantes da era carbonífera, ele simplesmente não conseguiu se adaptar ao novo mundo que surgia. Mas antes de ficarmos tristes demais com a extinção dessas criaturas incríveis, vamos voltar ao presente para falar de um mamífero gigante que ainda compartilha alguns traços com seus ancestrais pré-históricos, o Megatherium, uma preguiça gigante tão grande quanto um elefante. Megatherium, a preguiça gigante que pesava como um elefante. Agora vamos falar de uma criatura que parece ter saído de um conto de fadas, mas que existiu de verdade, o Megatherium, uma preguiça gigante que pesava tanto quanto um elefante médio. Sim, estamos falando de um mamífero colossal que podia chegar a 4 metros de altura quando se erguia sobre as patas ficando em pé. Se você já achou preguiças modernas fofinhas, imagine uma versão gigante delas vagando pelas Américas durante o Plioceno e o Pleistoceno. O Megatherium era herbívoro, alimentando-se principalmente de folhas, frutas e arbustos. Apesar do seu tamanho intimidador, ele provavelmente tinha um comportamento pacífico, preferindo evitar confrontos diretos. No entanto, caso fosse ameaçado, suas patas dianteiras enormes poderiam desferir golpes devastadores. Imagine uma preguiça ninja, capaz de derrubar predadores com uma única patada. Esse gigante conviveu com os primeiros humanos e até pode ter sido caçado por eles. No entanto, mudanças climáticas e a pressão humana foram fatores decisivos para sua extinção há cerca de 20 mil anos. Mesmo assim, o Megatherium deixou um legado impressionante, seus ossos fossilizados ajudaram cientistas a entender melhor a evolução dos grandes mamíferos. Agora, prepare-se para conhecer outro parente pré-histórico que ainda guarda semelhanças com animais modernos, o Glyptodon, um tatu gigante blindado que parecia um tanque medieval. Glyptodon, o tatu gigante blindado. Se você já viu um tatu moderno e achou fofo, espere até conhecer o Glyptodon, um tatu gigante que parecia mais um tanque blindado do que um animal real. Esse colosso podia atingir até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 2 toneladas. Seu casco extremamente duro, composto por placas ósseas interligadas, fazia dele praticamente invulnerável a ataques de predadores. O Glyptodon habitava principalmente a América do Sul, mas também foi encontrado em partes da América do Norte. Ele era herbívoro, alimentando-se de plantas e vegetação rasteira. Além do casco protetor, ele possuía uma cauda incrível que funcionava como uma arma natural. Dependendo da espécie, essa cauda podia ser coberta por espinhos ou terminar em uma massa óssea sólida, capaz de causar danos sérios a qualquer predador que tentasse atacá-lo. Embora fosse bem protegido, o Glyptodon não escapou das mudanças climáticas e da chegada dos humanos. Há evidências de que ele foi caçado por nossos ancestrais, que usavam suas carapaças como abrigos temporários. Hoje, os tatus modernos são seus descendentes distantes, mas nenhum deles chega perto do tamanho ou da imponência do Glyptodon. E agora que falamos de um tanque blindado pré-histórico, vamos voltar ao presente para conhecer uma aranha tão grande que faria qualquer aracnofóbico tremer, a aranha Golias. Aranha Golias, a maior aranha do mundo em massa corporal. Se você tem aracnofobia, talvez seja melhor respirar fundo antes de continuar. Estamos prestes a falar da aranha Golias, a maior aranha do mundo em termos de massa corporal. Com uma envergadura que pode chegar a 30 centímetros e patas tão grossas quanto um lápis, essa criatura parece ter saído diretamente de um filme de terror. E o pior, ela ainda existe. A aranha Golias habita as florestas tropicais do norte da Amazônia brasileira, Guiana, Suriname e Venezuela. Apesar de seu tamanho assustador, ela é relativamente pacífica e prefere evitar confrontos com humanos. No entanto, não subestime sua força, ela é capaz de caçar pássaros pequenos, roedores, répteis e até anfíbios. Sua picada, embora dolorosa, não é letal para humanos, mas eu duvido que alguém queira experimentar. Essa aranha coloca ovos maiores do que bolinhas de gude e pode viver por mais de 20 anos na natureza. Ainda assim, sua existência está ameaçada pela destruição de seu habitat natural. É impressionante pensar que um animal tão grande e intimidador ainda vagueia pelas florestas modernas, nos lembrando dos gigantes pré-históricos que dominavam a Terra. Mas agora vamos falar de outro gigante aquático que ainda está conosco, o tubarão-baleia, o maior peixe vivo atualmente. Sim, ele é enorme, mas também surpreendentemente gentil. Tubarão-baleia, o gigante gentil dos oceanos. Se você já se impressionou com os tubarões brancos, prepare-se para conhecer o verdadeiro gigante dos mares, o tubarão-baleia, o maior peixe que existe no planeta. Ele pode atingir incríveis 20 metros de comprimento e pesar tanto quanto um ônibus escolar.
Apesar de seu tamanho colossal, esse gigante é completamente inofensivo para humanos, alimentando-se apenas de plâncton e pequenos animais filtrados da água. O tubarão-baleia é um nadador solitário, frequentemente encontrado em águas tropicais ao redor do mundo. Sua boca pode se abrir até 1,5 metro de largura, permitindo que ele filtre toneladas de água em busca de alimento. Imagine nadar ao lado dessa criatura majestosa enquanto ela pastoreia tranquilamente o oceano como se fosse uma vaca marinha. Parece algo retirado de um documentário da BBC, certo? Embora o tubarão-baleia ainda esteja entre nós, ele enfrenta ameaças significativas, como a pesca ilegal e a poluição dos oceanos. Esforços globais estão sendo feitos para proteger essa espécie incrível, garantindo que futuras gerações possam admirá-la. Agora, falando em gigantes dos oceanos, prepare-se para conhecer o maior dinossauro já descoberto, o Argentinosaurus. Se você achou o tubarão-baleia impressionante, espere até ouvir sobre este colosso terrestre que poderia pesar o equivalente a 15 elefantes africanos juntos. Argentinosaurus, o maior dinossauro conhecido. Se você já achou que dinossauros como o Tiranossauro Rex eram impressionantes, espere até conhecer o Argentinosaurus, o maior dinossauro já descoberto. Esse gigante herbívoro podia atingir incríveis 35 metros de comprimento e pesar entre 80 e 100 toneladas, isso é mais pesado do que 15 elefantes africanos juntos. Sim, estamos falando de um animal tão grande que faz os dinossauros famosos parecerem pequenos em comparação. O Argentinosaurus habitava a América do Sul durante o período Cretáceo, cerca de 95 milhões de anos atrás. Ele era um saurópode quadrúpede, com um pescoço longo e cimo que lhe permitia alcançar folhas altas das árvores. Apesar de seu tamanho colossal, ele provavelmente se movia lentamente, pastando tranquilamente enquanto outros dinossauros menores corriam ao seu redor. Ainda assim, sua presença devia ser avassaladora. Imagine ver uma criatura desse tamanho caminhando pela paisagem pré-histórica. Infelizmente, poucos fósseis completos do Argentinosaurus foram encontrados, o que significa que ainda há muito o que aprender sobre essa espécie. Incrível! Mesmo assim, ele nos ajuda a imaginar o quão vasto e diversificado era o mundo dos dinossauros. E agora que falamos do maior dinossauro conhecido, vamos explorar outro predador feroz que dominou os mares e terras no mesmo período, o Allosaurus. Ele pode não ser tão grande quanto o Argentinosaurus, mas sua ferocidade certamente vai te impressionar. Allosaurus, o predador feroz do Jurássico. Agora vamos voltar nossa atenção para um predador icônico do Jurássico, o Allosaurus. Embora não fosse tão grande quanto o Tiranossauro Rex, esse dinossauro carnívoro era um verdadeiro caçador implacável, medindo até 9,7 metros de comprimento e pesando cerca de 2,3 toneladas. Sua mandíbula cheia de dentes afiados e suas garras curvas o tornavam uma máquina mortal de caça. O Allosaurus habitava principalmente a América do Norte e partes da Europa durante o período Jurássico, cerca de 150 milhões de anos atrás. 150 milhões de anos atrás. Ele era o predador dominante de seu ecossistema, caçando dinossauros herbívoros como o Stegosaurus e o Camarasaurus. Estudos sugerem que ele poderia ter caçado em grupos, o que o tornaria ainda mais eficiente na captura de presas grandes. Imagine uma matilha desses predadores coordenando ataques estratégicos, seria como assistir a uma cena de Game of Thrones, mas com dinossauros. Apesar de sua ferocidade, o Allosaurus não tinha predadores naturais, graças ao seu tamanho e habilidades de caça. No entanto, como todos os dinossauros, ele também foi extinto pelo evento cataclísmico que mudou o destino do planeta. Agora que falamos de predadores ferozes, está na hora de conhecer o maior animal que já existiu na Terra, e ele ainda está vivo hoje, a baleia azul. Prepare-se para ficar maravilhado com este gigante dos oceanos modernos. Baleia azul, o maior animal que já existiu. Chegamos ao grand finale, o maior animal que já andou, nadou ou respirou na Terra, a baleia azul. Com até 30 metros de comprimento e pesando mais de 180 toneladas, essa gigante marinha é tão grande que seu coração sozinho pode pesar tanto quanto um carro pequeno. Sim, estamos falando de um animal tão imenso que desafia a imaginação. A baleia azul habita os oceanos Atlântico e Pacífico, alimentando-se exclusivamente de krill, pequenos crustáceos que ela filtra da água. Apesar de seu tamanho colossal, ela é completamente inofensiva para humanos, sendo um símbolo de paz e majestade nos mares. Sua língua pode pesar tanto quanto um elefante, e sua boca é grande o suficiente para caber até 100 pessoas dentro dela, embora eu duvide que alguém queira testar isso. Embora a baleia azul ainda esteja conosco, ela enfrenta ameaças graves, como a caça comercial e as mudanças climáticas que afetam seus habitats e fontes de alimento. Felizmente, esforços globais de conservação estão ajudando a proteger essa espécie incrível, garantindo que ela continue a inspirar gerações futuras. E agora que chegamos ao fim desta jornada épica pelos maiores animais da história, é hora da reflexão sobre tudo o que aprendemos e como podemos ajudar a proteger essas maravilhas da natureza. Então, o que achou dessa viagem pelos maiores animais que já existiram? Desde centopeias gigantes até baleias azuis majestosas, cada um desses colossos tem algo a nos ensinar sobre o quão incrível e diverso é o nosso planeta.
Mas aqui vai uma pergunta provocativa: será que ainda existem gigantes desconhecidos esperando para serem descobertos nas profundezas dos oceanos ou nas florestas remotas? Incentivo você a compartilhar suas curiosidades e teorias nos comentários abaixo. Quem sabe sua ideia pode inspirar a próxima grande descoberta científica. Além disso, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos fascinantes como este. Juntos, vamos continuar explorando os mistérios do mundo natural.